é responder. Eu recebo inúmeras perguntas, né, sobre artesanato, sobre feira, carteira de artesão, comercialização, qualificação, projetos, né, e eu vou... Olá, gente, tudo bem? Eu sou Guti Pianetti, uma liderança nacional do artesanato, né? Muita gente já me conhece e eu estou aqui para apresentar uma série de novidades que a gente está vindo, né, para esse novo ano de 2024, onde o foco nosso é o fortalecimento do artesanato, tá? E uma dessas novidades é o nosso podcast. Para ser bem sincero, esse é o primeiro, esse na verdade é um piloto, né, de um podcast que a gente vai apresentar para vocês uma gama de questões sobre o artesanato. O objetivo maior desse podcast é responder. Eu recebo inúmeras perguntas, né, sobre artesanato, sobre feira, carteira de artesão, comercialização, qualificação, projetos, né, e eu vou respondendo individualmente. Então a nossa equipe resolveu a fazer um podcast, né? Então a gente vai apresentar a vocês algumas questões, né, importantes para a nossa categoria, tá bom? Então o podcast nosso é Papo de Artesão, né? Está programado para ter essas intervenções aqui, que é feita na minha casa, mas também intervenções em estúdio, de forma profissional, com convidados importantes, com temas importantes, tá? Então vamos lá, gente. Nesse primeiro programa a gente vai falar sobre temas que eu acho importantes, né? Sobre a união da categoria, sobre os projetos que estamos trabalhando nele, né? E inclusive vai começar no segundo semestre, tá? A gente vai falar um pouco sobre associações e também sobre comportamentos que a gente deve ter, né, perante aos nossos gestores, perante aos nossos associados artesãos, perante o artesão, tá bom? Então vamos lá comigo. Dentro desses assuntos, né, a gente vai falar sobre projeto, mas antes eu queria fazer uma colocação, tá? Todo artesão preocupa-se muito com feira, né? Mas a feira é o ponto final do que a gente quer, é o ponto final do nosso objetivo. Antes disso existe qualificação, saber pôr preço, saber participar de uma feira, saber como participar de uma feira, né? Existem a possibilidade de participar de feiras sem ter que comprar estandes, né? Tem possibilidades da gente saber, né, negociar com os grandes compradores nas rodas de negócio, mas isso tudo exige uma qualificação, né? Então a gente está trabalhando para isso. Então temos uma boa novidade, né? Todos sabem que as políticas públicas é a base para que possamos conquistar novos patamares, tá? Então quando eu falar aqui em política, eu sempre vou falar em política pública. Quando eu citar um político é porque ele está envolvido com a questão do artesanato. Ele tem como bandeira a questão do artesanato, tá? Então eu vou citar aqui um projeto. Existe um deputado federal que chama Fred Costa, né? Trabalha com os artesãos afincamente, né? Então existem já artesãos que já foi contemplado com projetos, com espaço em feira, né? E agora a gente está lançando, tá em outro momento dessa participação do deputado, né? Ele liberou uma emenda, então a gente vai trabalhar junto em um projeto piloto, né? Amigos artesãos de Minas e de todo o Brasil, aqui quem fala é o deputado federal Fred Costa. Desde o meu primeiro mandato como vereador em BH, sempre trabalhei em prol das feiras de arte, artesanato e do artesanato de Belo Horizonte. Como deputado federal, continuamos o nosso trabalho e agora estamos implementando o projeto de fortalecimento do artesanato mineiro, consiste em atender as associações e grupos produtivos em suas localidades. Contem sempre comigo, nossa equipe está à disposição de você, artesão, que gera emprego, gera renda,
fomenta a cultura local e é orgulho para todos nós mineiros. Contem com a gente, um grande abraço do deputado federal Fred Costa. Né? E a gente está já trabalhando, a gente já está desenhando o plano de trabalho, né? A previsão desse projeto já é agora para o segundo semestre. Nós vamos atender em média 10 cidades, tá? A gente tem uma parceria com uma instituição de Brasília que já tem experiência, né, na qualificação de artesãos pelo Brasil. Então a gente vai trabalhar em paralelo com essa instituição que chama-se NACO, tá? Então a gente vai trabalhar em qualificação do empreendedorismo do artesão. O que consiste isso, né? Consiste no treinamento do artesão, não na feitura. A gente vai focar na gestão, precificação, né? Atentar à qualidade de embalagem, técnica, informação, qualificar o artesão para participar de editais, para participar de roda de negócios, saber negociar com os grandes compradores do Brasil, né? E a conclusão desse curso vai ser dentro de uma grande feira de artesanato do país, né? Então, eu acho importante isso, porque ele vai ter um início, vai ter a preparação e vai ter a conclusão na prática participando de feiras, tá? É importante isso. Então, a gente está aqui para expor, né? E o nosso trabalho agora, ele está sendo consolidado, tá? Quem me conhece sabe há quanto tempo que eu trabalho com artesanato, há quanto tempo a gente luta pelo artesanato, e estamos agora num outro patamar de organização, de visibilidade, principalmente de credibilidade, tá? Então deixo aqui aberto a vocês que queiram fazer perguntas, que queiram questionar, entre em contato com a gente. Bom, o segundo assunto já é mais delicado, né? A gente vai falar sobre a união da nossa categoria. Eu posso falar que eu sou artesão, eu vivo, eu tenho orgulho de acordar às 4h30 da manhã, todo domingo para ir para a feira, né? E a gente sabe que a nossa categoria não é organizada, muitas vezes não é unida, né? E essa é a nossa grande dificuldade. Por isso que nossa profissão, a regulamentação da nossa profissão como artesão, que é a Lei 13.180, levou 35 anos para sair do papel, né? Ela só foi regulamentada em 2015, né? Quando eu fiz parte dessa comissão, dessa frente, né? Esse grupo de trabalho, e a gente reuniu o Brasil inteiro, né? Em Brasília, conseguimos colocar em pauta, conseguimos colocar a nossa lei para aprovação e foi aprovada. Ainda é uma lei muito rasa, uma lei ainda que precisa ser regulamentada, que precisa ser completada, mas já conquistamos. E desde então veio pandemia, veio o impeachment, veio aquela confusão toda e está parado. Mas esse ano é um ano que a gente já está retomando a essas lutas. E para as conquistas é preciso que a nossa categoria, né, que nós nos unimos, né, que nós tenhamos forças da base, tá? Então a gente precisa se organizar. Você artesão que está aí no interior, você artesão que produz, né, mas não tem um amparo de uma associação ou acha que não precisa de uma associação, porque infelizmente a primeira pergunta é: o que a associação vai fazer por mim? Infelizmente não vai fazer nada por você. Ela pode fazer pela comunidade, ela pode fazer pela categoria. A gente tem que deixar de ser egoísta, né? E vivenciar, né, essa força. Você dando força à sua associação, ela vai ter voz perante os gestores públicos, perante o prefeito, perante os vereadores. Aí sim vão conquistar para a categoria, né? Então eu chamo a atenção por causa disso. Isso em Minas Gerais é um fato. Existem comunidades muito organizadas, né? Existem comunidades com associações muito fortes,
e já sabem o resultado, já veem resultados, já colhem o fruto desse resultado, né? Então, a primeira preocupação nossa é essa, é conscientizar o artesão, conscientizar você da sua importância quanto indivíduo, quanto artesão. Eu faço parte, né, de uma federação, eu faço parte de uma confederação, tá? Eu ajudei a montar várias associações em Minas Gerais. Eu organizei Minas Gerais por 3 anos para que se fosse implantada uma federação, tá? Essa federação a gente escolheu a dedo o presidente, né? Só que Minas Gerais é muito grande. Gente, Minas Gerais é grande demais. Então a gente está vindo com outra novidade em breve, né? Que vai ajudar também nessa organização. Eu também fiz parte da implantação da Confederação Brasileira dos Artesãos, né? E hoje a gente, como confederação, coordena 16 estados do Brasil. Então existe por trás, né, entidades representativas que falam pelo artesão. Só que você, artesão, você artesã, que é a nossa categoria, é formada pela maioria de mulheres, né? Mulheres que são maravilhosas, mulheres lutadoras, com raça e muito talentosas. Procurem se organizar. Se na sua cidade não tem uma associação, eu me proponho ajudar, tá? Ajudar na organização, ajudar na questão jurídica, e a gente vê o que pode fazer para formar essa associação, né? Isso é muito importante. E outra coisa que a gente tem que ter consciência, o mais importante de tudo é o fazer, tá? A gente sabe que não existe recurso, que o recurso é pequeno, mas o mais importante, sabe, é a gente querer fazer. E fazer o máximo que der com o mínimo de recurso que a gente tiver. É importante, pensa nisso. Vamos juntar com os colegas, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos pedir ajuda, vamos fazer voz, né? Se precisa de ajuda para codificação, se precisa de ajuda para comercialização, vamos nos unir, porque unidos, né, a gente consegue chegar mais longe, a gente consegue ter força, a gente consegue conquistar o espaço que a gente sonha. Então é importante a organização, é importante valorizar a sua associação. Eu sei que a grande maioria das associações existem dificuldades enormes, tanto burocráticas, tanto da papelada, de cartórios, né? Tanto para conversação com os prefeitos, né? Então a gente está aqui para ajudar. Está aqui para se fazer entender que o artesanato é a base de milhares de famílias em Minas Gerais, né? Então pensa nisso e vamos nos fortalecer. E volta a falar. Conversa comigo, pergunta a mim, que a gente está junto. Tá bom? Vamos lá para outro assunto. Tá bom? Agora eu vou falar diretamente com os presidentes das associações, com as lideranças, né? Porque a gente erra muito também. A gente erra em conversar com os gestores, com os prefeitos, com os políticos. A gente erra em conversar com os artesãos, né? A gente erra muito. Então a gente tem que ter a primeira consciência, a primeira base é o seguinte: temos que ter um olhar para as pessoas, entender quem são, entender quais as posições que elas ocupam. É uma coisa assim, é uma frase que eu uso, que é importante, eu acho importante. A gente tem que ser fraco com os fracos e forte com os fortes, tá? É só uma analogia, né? Não é que a pessoa seja fraca e nem que a pessoa seja forte, é uma analogia da forma de conversar. Se a gente vai conversar com o prefeito, a gente tem que ser forte.
a gente tem que ir bem vestido, a gente tem que olhar no olho do prefeito, a gente tem que saber o que quer, a gente tem que pedir o que é necessário, né? A gente tem que mostrar que a gente representa vários artesãos da cidade. Então é ser forte com forte. Agora, quando a gente vai lá na roça conversar com o artesão, a gente tem que ter o olhar, né? E saber falar a linguagem dele, né? Então não adianta querer se impostar nas palavras mais difíceis, não adianta querer impor, não adianta querer mostrar autoridade, vaidade, que é o presidente, que a associação é isso, que a associação é aquilo, não. Falar a linguagem do artesão é trazer o artesão para perto, né? Então eu falo que a liderança é importantíssima nesse caso. A liderança ela tem que ser qualificada. No futuro a gente vai dar qualificação para a liderança, né? Mas a primeira conversa nossa é essa, tá? Vamos ser fortes com os fortes e vamos ser fracos com os fracos. Para que a gente possa fazer uma rede de comunicação, né? Para que a gente possa atender a todos, aqueles que são nossos associados e aqueles que não são nossos associados. A gente tem que conquistar a confiança, né? E trazer para a nossa comunidade as informações, né? Que são importantes, porque a gente tem muita informação. Eu fui agora para Brasília em março, né? Participei da reunião com o PAB Nacional, participei da reunião com o secretário de Estado, participamos da reunião na presidência do Senado Federal, né? Participando de reuniões com deputados. Então é importante, com o SEBRAE, tivemos uma reunião com o presidente nacional do SEBRAE e estamos conquistando o espaço das políticas públicas. E essa informação tem que chegar para vocês. Essa informação tem que chegar lá no artesão, lá na ponta, né? Então eu peço a vocês que nos informem quem são vocês, as associações de vocês, e vamos nos unir, vamos formar uma grande rede em Minas Gerais, tá? Vamos lá! Aí, gente, eu vou falar agora com o coração, né? Eu vou pedir a ajuda de cada um de vocês para que compartilhe esse vídeo, para que ajude que os nossos projetos sejam um sucesso. Esse é um piloto, esse é um podcast, né? Feito com pouquíssimo recurso, só eu, Deus e o celular, tá? Mas a gente já tem a programação, a gente vai ter outros podcasts, inclusive podcasts dentro de estúdio com convidados especiais, né? E eu preciso alimentar esse podcast com as perguntas de vocês, com as dúvidas de vocês, né? Então é importante isso. Vão, me ajudem, compartilhe. Em breve eu vou colocar um WhatsApp aqui do podcast. É importante você, artesão, que se aproprie desse podcast. Leve para os colegas de trabalho, leve para os amigos artesãos, leve para associações, né? E façam seus questionários, mandem o WhatsApp, né? Em breve a gente vai ter um número especial só para o podcast, tá? Procurem saber quem que é Guti Pianese. Procure saber, se você não conhece, procure saber. Uma hora eu vou contar minha história. Agradeço a todos e fico feliz de ter essa oportunidade de fazer aqui um grande exemplo como se faz sem dinheiro, tá bom? Vamos lá, tamo junto, gente, um abração para todo mundo, com Deus!